Fala galera, beleza? Segunda-feira, 10h25 da manhã. E bom, mais um segundou, não é mesmo? E aí, cara, queria conversar com vocês essa segunda-feira sobre rotina, né? Bom, esses vlogs aqui, eles mostram um pouco da minha rotina como desenvolvedor, mas eu não tenho muito falado, assim, sobre como de fato é uma rotina de um desenvolvedor, né? Eu tenho mostrado trechos do meu dia, tenho mostrado coisas do meu trabalho, tenho mostrado algumas coisas de código, mas sobre o dia a dia em si, eu não tenho falado muito. Então, basicamente, a minha rotina, ela se baseia no trabalho, né? Então, eu acordo umas 2 horas antes do trabalho, ou pelo menos eu tento, às vezes eu falho, mas para tomar um café da manhã, lavar o rosto e começar o dia de trabalho já bem acordado e bem disposto, né? Isso é muito importante, você ter essa rotina antes do trabalho, mesmo que ela seja um pouco difícil de fazer às vezes, mas é importante. A minha daily, ela é às 9h15, então é uma daily um pouco cedo, né? Geralmente as dailies são às 10, às 11, tem gente que faz daily à tarde, mas geralmente o horário mais comum é às 10, né? E aí depois da daily, né, que a gente já fez todas falou um pouco sobre o que fez na semana passada. A daily de segunda-feira você fala um pouco sobre o que fez na semana passada e o que você vai fazer no dia, né? Então essa é a estrutura da daily. O que eu fiz, o que eu tô fazendo, tem algum impedimento, não tenho, e é isso aí, o que eu pretendo fazer. E, bom, na sexta, cara, eu sempre tento deixar tudo o mais redondo possível, né? Eu não quero chegar na segunda-feira com pendências de trabalho. Então, essa semana que passou, eu tava resolvendo um bug, tava resolvendo terminando algumas funcionalidades num projeto que eu tô fazendo. E aí, eu sempre me comprometo a tentar terminar aquilo naquela semana de fato, não tentar estender pra próxima semana, porque eu sinto que se eu deixo estender, né, para a próxima semana, eu meio que tô estendendo demais o prazo e eu fico me sentindo mal por deixar as tasks transbordarem assim de uma semana para outra. É óbvio que tem tasks que você planeja para durarem mais de uma semana, mas a maioria das vezes é legal pelo menos eu tento deixar tudo fechado numa semana, para na próxima semana focar em começar coisas novas, né? Durante o dia é basicamente isso. Eu não tenho outras reuniões além dessas, então tem bastante dev que se queixa, né? Putz, tem muita reunião e tal, não sei o quê. Eu não sou esse tipo de dev, eu não tenho muitas reuniões, até porque a empresa que eu trabalho, a gente é focado exclusivamente na parte de desenvolvimento. A gente tem um PO que ele resolve toda a questão burocrática de análise de requisitos, de análise do sistema. Eu e meu time, a gente tá mais focado só no fato de desenvolver mesmo as funcionalidades. E se a gente tem alguma dúvida, a gente fala com o nosso PO. Basicamente, a minha rotina, assim, de todos os dias é essa. E aí, se vocês quiserem saber mais, vocês comentem aí, digam um pouco mais sobre o que vocês têm curiosidade de saber e etc. Fala aí, galera, beleza? Bom, hoje aqui é o dia 12 de março, uma terça-feira, estamos 12h46 da tarde. E aí eu acabei de receber o e-mail da newsletter que eu assino aqui de tecnologia de graça, é o Tab News, do Felipe Deschamps, fica a recomendação. E ele sempre manda uma curiosidade, né, nas newsletters que ele manda, e a de hoje eu achei muito legal. Dia 12 de março. Em 1989, Tim Berners-Lee submetia ao CERN. Então, para quem não sabe, o Tim Berners-Lee foi o criador do HTML, e o CERN é um instituto de pesquisa suíço, né, que tem o maior acelerador de partículas do mundo, que é o CERN, né, já ouviu falar acho que em vários filmes, várias obras literárias retratam o CERN, etc. É bem famoso. E sua primeira proposta para o desenvolvimento de uma nova forma de compartilhar informações por meio da internet, o que viria a se tornar a World Wide Web. Então, esse cara aqui, o Tim Berners-Lee, ele foi o responsável pela criação da World Wide Web, que é a internet que a gente conhece hoje, e além de ter sido responsável pelo HTML, né, que é a forma hoje mais utilizada para se compartilhar informações na internet. São sites, e os sites são feitos com HTML, né, não importa qual conteúdo é gerado, o resultado final, né, qual é o gerador de conteúdo, no resultado final é sempre o HTML.
Não importa se é WordPress, se é JavaScript, etc. Sempre que algo foi exibido na tela do usuário que está acessando um site, aquele valor é um HTML, sabe? E aí fica essa curiosidade, pro dia 12 de março, eu imaginava, eu não... Bom, será que o Tim Berners-Lee, em 1989, iria imaginar que ele ia causar uma das maiores revoluções que a humanidade já viu, que é a internet, né? Mudou a forma como a gente se relaciona, mudou a forma como a gente compartilha informação, como a gente consome informação e como a gente vê o mundo, sabe? Então, fica essa curiosidade para esse dia. E, cara, viva a internet! Bom, uma outra informação também para essa quarta-feira que eu acabei de lembrar. A gente tá no inverno aqui na Europa. E assim, aqui, cara, é muito frio no inverno, assim. Eu não achava que era tanto. E isso que eu moro em Portugal, né? Eu não moro nos países que são muito mais frios, né? Eu trabalho com o pessoal que é da Alemanha. E eles falam que, assim, lá é muito frio, né? Eu já passei uma semana lá e eu percebi que era muito frio mesmo. E aqui na minha casa, no inverno, não bate sol. E, cara, dá uma deprê, assim, que você fica sem tomar sol, você fica, né, tipo, tudo nublado, todo dia nublado, não bate sol na tua casa, e você... Porque a gente usa muito o sol pra absorver vitamina D, né, então você fica meio bad. Aí eu tô muito feliz que dia 19 agora é o último dia do inverno, e a gente já começa a primavera, e na primavera já começa a ter mais sol, mesmo que continua estando frio, né, porque só começa a esquentar mesmo mais pro final da primavera, mas mesmo estando frio, já começa a ter mais sol, os dias já começam a ficar um pouquinho mais claros, e aí é legal, porque eu tenho iluminação da janela melhor para gravar os vídeos, e também luz do sol acaba fazendo melhor, né? Então, mais uma informação para compartilhar nessa terça-feira. Fala, galera, beleza? Bom, hoje quarta-feira e meio-dia e 20, então tô aproveitando aqui uma boa iluminação para gravar esse vídeo para falar com vocês. E essa quarta-feira, como de costume, eu sempre quero explorar um assunto de uma maneira um pouco mais profunda, né, e um pouco mais longe. E essa semana eu tava lendo alguns artigos, né, na Tab News, aquela newsletter que eu comento com vocês que eu assino. E eu vi um post muito interessante de um iniciante, que ele tava ali meio que desabafando, né, e falando um pouco das dificuldades que ele tem com relação a sabe programar, mas nunca trabalhou, nunca fez faculdade, nunca fez um curso e sente que não sabe nada, né? Então esse post dele me chamou bastante atenção porque é uma dúvida que muitas pessoas podem ter, né? Eu recebo bastante mensagem de amigos, colegas próximos que falam que querem trabalhar com TI, querem entrar na área, mas não sabem por onde começar. Então esse vídeo vai ser basicamente eu lendo esse artigo de maneira resumida e falando um pouco sobre os 4 pontos que eu identifiquei nesse artigo. Então, se você é iniciante, se você está começando até agora, assiste até o final, que eu tenho certeza que podem sair aqui insights valiosos, porque não estou te falando isso com teoria, mas eu vivi isso, eu já trabalho com TI há 6 anos, então eu vivi isso, eu sei como que são as etapas de um iniciante, por onde você tem que passar para chegar até a etapa de você ter um emprego, de você conseguir desempenhar suas funções. Bom, basicamente no blog post, e eu vou pôr aí na tela para vocês lerem junto comigo, comecei a programar em 2019 por puro hobby e sempre quis aprender apenas o que eu tivesse interesse e ponto, né? Durante a maior parte isso não era nenhum problema, meu intuito sempre foi apenas poder criar ou editar códigos servidores. Legal. Sendo assim, nunca me interessei por fazer nenhum curso ou aprender uma programação de maneiras convencionais. Nunca estudei sobre lógica de programação e tudo que aprendi foi na tentativa e erro. Das linguagens que usei durante esse tempo, foquei mais em JavaScript, especificamente em Node, né? Então aqui ele fala um pouco sobre essa parte de nunca ter estudado lógica de programação. E aqui vai a minha primeira dica. É muito importante que você estude de maneira pragmática e de maneira sistemática a lógica de programação. Entender como a lógica funciona, entender um fluxograma, entender uma tabela verdade, entender como as coisas funcionam e qual a sequência lógica de tudo isso, vai te trazer muita segurança para que você consiga pensar nas soluções para os seus problemas. Porque na programação,
E não só na programação, que isso fica muito evidenciado, mas em outras áreas da TI, você precisa pensar de maneira lógica, se criar uma linha de raciocínio que seja válida para que você consiga resolver os problemas. Então, estudar lógica de programação vai te dar essa segurança, sabe? De você conseguir saber que está no caminho certo para uma solução. Ela te ajuda muito nisso. Conhecimento. Então, mais um ponto do blog post dele. Esse é um dos fatores que mais me incomoda. Eu sinto que não sou um total novato, mas nem me considero júnior. Nunca criei projetos de soluções relevantes no back-end e nunca mexi com front-end, desenvolvimento web em geral. E eu me vejo perdido num limbo, tá? E aqui ele fala que nunca fez projetos e tal. Então, assim, essa parte do conhecimento, e aqui vai a segunda dica. Fazer projetos é muito relevante para você poder consolidar esse conhecimento, tá? Por que fazer projetos é tão importante? Porque dependendo do tamanho do projeto que você está executando, você vai lidar com cenários e você vai encontrar cenários que só fazendo de forma livre ali, dispersos exercícios, você não encontraria. E quando você se depara com esses cenários, você precisa procurar uma solução. Você procura uma solução e você aplica uma solução encontrada. Isso é o princípio das metodologias ativas de ensino. E as metodologias ativas de ensino não é à toa que são as mais eficientes hoje que existem. Que é você se deparar com um problema, procurar a solução para esse problema, aplicar a solução para esse problema, ver o que funciona e você adquiriu aquela experiência. Então, criar projetos é muito importante por conta disso. Então, cara, na internet, no próprio YouTube, tem várias ideias. Abre o ChatGPT e coloca: me dê uma ideia de projetos onde eu consiga aplicar esses e esses conceitos, né? Estou estudando JavaScript e eu quero aprender esses conceitos do JavaScript. Que tipos de projeto vão me incentivar a fazer isso, né? Então, por isso que fazer projetos é tão interessante. Tem muitos cursos online que eles são baseados em metodologia de projeto, né? Então, você faz o curso e durante o decorrer do curso você vai fazendo o projeto e você vai vendo as coisas sendo construídas. Então, eu sou bastante a favor dessa metodologia de estudo de projetos, porque ela te ajuda a assimilar esses cenários de erro e vai te dando confiança, vai te dando segurança para que você vá construindo ali as coisas e juntando essas pecinhas do conhecimento da lógica que você aprendeu posteriormente, conceitos de linguagem de programação que você aprendeu previamente, por aí vai. Bom, seguindo no artigo dele, área. Outro problema que eu venho enfrentando é qual área escolher para iniciar no mercado. Não me acho bom o suficiente em back-end, visto nunca ter tentado criar algum projeto e não saber ao certo o que preciso estudar. Bom, aqui tem mais uma das coisas que ele comenta e aqui vai minha terceira dica, né? Fazer projetos, como eu disse antes, ajuda muito, mas sobre qual área seguir, uma coisa que me ajudou muito e que foi crucial na determinação de onde eu ia seguir, de que área que eu ia seguir, foi fazer um estágio. Então, se você tem dúvidas sobre qual área seguir, você está começando na TI agora, o que eu recomendo? Procure uma faculdade com uma grade de curso bem abrangente, ciências da computação, engenharia da computação, sistemas de informação. Provavelmente faculdades com bacharelado são as mais abrangentes. Faça o curso, né? Comece, se interesse pelo curso. Ali você já vai ter uma ideia de quantas áreas a área de TI tem. Porque não é só programação. Você tem redes, você tem banco de dados, você tem análise de qualidade em código e várias outras coisas, né? Então a faculdade vai te ajudar nisso, a enxergar todas essas possíveis áreas. Depois disso, você pode procurar um estágio. E aí, a partir do estágio e da experiência profissional que você vai ter no estágio, que vai ser determinado e você vai sentir, né? Vai ter essa determinação de, olha, eu acho que isso aqui é interessante, eu posso seguir nisso, olha, eu acho que isso aqui é interessante, eu não gostei disso, definitivamente não quero fazer isso. E você fazer um estágio vai te ajudar a ter experiência profissional sem ter que se comprometer, porque depois que você já está há muitos anos trabalhando com algo, fica difícil você recomeçar do zero. Quando você está nesse nível iniciante estagiário, é o momento de você testar, de você tentar, para aí sim seguir um caminho focado, né? Para crescer ali, virar uma especialidade e focar nisso. E aí, o último ponto que ele fala é autossabotagem. Eu imagino que se eu pegar para estudar uma área e focar alguns meses num curso, eu realmente consigo iniciar como júnior em uma empresa. Não tenho nenhum potencial salarial de início, então até mesmo entrar como estagiário seria de boa. Mas eu sempre fico pensando que não sou bom nisso, qualquer pessoa com o mesmo tempo de aprendizado seria melhor e que não vai ter por que alguém me contratar, e isso é muito complicado. Não consigo lidar com esse fator.
Quanto à autossabotagem, uma coisa que eu sempre fiz e eu aprendi com o tempo é sempre parta do ponto zero. Sempre presuma que você não sabe nada, sabe? Porque você precisa passar por todo o caminho, você precisa passar por toda a jornada de aprendizagem. A maioria das vezes, por você sentir que não sabe algo, é porque você não passou por todas as etapas de aprendizagem. Você analisar os conceitos, aplicar de forma prática, adquirir a experiência e anexar essa experiência para novas oportunidades. Então, sempre que você se depara com um problema, você resolve o problema, aplicou aquela solução, isso ficou salvo aqui no seu HD do seu cérebro, e toda vez que você se deparar com aquilo, você já vai ter uma ideia, porque você anexou, você aprendeu. Então, autossabotagem é muito sobre você entender que você é iniciante, você entender que você não sabe absolutamente nada e você não precisa ter resultados agora. O que você precisa é se propor a passar pela jornada de aprendizagem. Esse é o seu objetivo nesse momento. Você que é iniciante, então essa é a minha quarta dica para você. Se você é iniciante e está começando agora, não queira resultados nesse momento exato. Sempre opte por aprender os conceitos e começar a jornada do zero, presumindo que você não sabe nada, mesmo que você tenha uma mínima experiência programando coisas que não foram no âmbito profissional. Sempre que você for aprender algo novo, presuma que você sabe do zero. Isso é uma coisa que eu aplico para minha vida porque eu aprendi muito com esses erros. No começo eu queria trazer resultados, eu queria mostrar trabalho, eu queria fazer acontecer e eu acabei me prejudicando por não ter anexado e aprendido erros e aprendido conceitos valiosos que depois no futuro eu tive que correr atrás para resolver. Então, essa é a minha dica para você. Sempre parta do ponto zero e sempre se compare com você mesmo. Sempre se compare com a pessoa que você era uma semana atrás com a pessoa que você é hoje, vendo como que eu resolvo problemas naquela época, como que eu resolvo hoje, e vá medindo a sua evolução conforme isso. Essa é a melhor coisa que você tem a fazer para lidar com isso, tá? E, cara, assim, para concluir, essas foram algumas dicas que eu dei, que eu tô passando para vocês, que são coisas que eu apliquei na minha carreira e que fizeram total diferença no meu aprendizado. E aí, se foi útil para você de alguma forma, se você gostou desse vídeo, se você acha que essas dicas foram valiosas, curte, se inscreve, deixa um comentário apoiando. E se você tem dúvidas, se você ainda está perdido, se você quer que eu fale sobre algo mais específico, deixa nos comentários que eu vou estar lendo e vou estar te respondendo com todo prazer. Beleza? Valeu!